O nosso tema para essa manhã tem o seguinte título: As raízes espirituais do endividamento financeiro. Não é um tema assim muito agradável de falar, tá? Não é bom falar. Eu confesso para vocês que não é confortável para mim estar aqui falando sobre isso, mas vocês vão compreender o porquê. E também não é muito bom ouvir, né? Assim, em certo sentido, às vezes é necessário ouvir, tá bom? Então eu peço a compreensão de vocês para que nós possamos nos aprofundar na proposta para o dia de hoje. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, Romanos 13, de 7 a 8. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Romanos 13, de 7 a 8. Nós temos aqui no monitor, o texto diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém? Curve a sua cabeça, por gentileza. Senhor, com muita reverência nós nos colocamos perante a Tua face, agora de uma forma um pouco mais atenciosa, para ouvirmos a Tua santa palavra. Que eventuais deficiências de minha parte sejam supridas pelo Teu Espírito Santo em cada coração, para que nós avancemos nessa área tão importante da vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos e queridas, alguns esclarecimentos, tá bom? A nossa abordagem, o tema proposto, ele é muito amplo e muito complexo, tá bom? E é evidente que com essa amplitude toda, vão ficar lacunas, porque não é possível em um sermão você explorar todas as vertentes que existem no assunto, tá? Mas nós queremos fixar alguns pontos importantes nesta manhã a respeito da temática proposta, tá bom? Evidentemente, o nosso foco aqui não é sobre gestão financeira, mas nós queremos colocar um olhar bíblico sobre a questão do endividamento. E assim nós queremos, de uma certa forma, rever os nossos comportamentos referente à questão financeira, tendo por referência aquilo que é o ideal, aquilo que é o certo. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque a gente sabe que no dia a dia da vida, a realidade da vida, ela é muito dura, e algumas coisas que vocês ouvirão aqui, vocês vão falar assim, mas isso está difícil para mim. Então, a proposta é o seguinte, que nós naveguemos pelo mapa da certeza daquilo que é o correto. E as contingências da vida de cada um, então fica por conta de vocês na luta diária, tentar corrigir isso ou administrar melhor essa situação. Ok? E nós vamos seguir a seguinte trajetória para a gente não se perder, tá? Inicialmente nós vamos fazer uma breve abordagem social do problema, bem curta mesmo. Depois dessa abordagem social nós vamos falar um pouco sobre a teologia bíblica da dívida e, finalmente, a respeito de alguns cuidados, ou seja, alguns comportamentos que nós precisamos ter para, tanto quanto possível, evitarmos o endividamento. Então, vamos começar na questão social. Olha a situação atual. Esses dados aí estão em Serasa, as federações comerciais, jornais e tudo mais. Os dados são aproximados, tá? Não é exatamente 80%, é 79% alguma coisa.
Situação atual de 2023. Olha lá, 80% das famílias brasileiras, ou seja, das pessoas, estão endividadas. 80%. E nesse quesito em particular, o tecido social da igreja não é diferente lá de fora. Então, parece que a situação é bem crítica entre nós. Os demais 20% ou vão acabar entrando ou estão sob pressão, estão sofrendo algum tipo de pressão no tocante ao endividamento. 30% das famílias brasileiras estão inadimplentes, ou seja, estão devendo, não conseguem saldar as contas, pagar as contas em dias. E 90% dessa dívida, veja que interessante, é referente a cartões de crédito, né? Cartão de crédito, veja só que interessante, né? Cartão de crédito. Existem algumas categorias de endividados, todos são endividados, mas nós precisamos compreender algumas. A primeira categoria é daquelas pessoas que se endividaram por conta de alguma condição severa da vida. Tem muito aqui no Brasil, desemprego, crise econômica, doenças. Então você tem ali um primeiro grupo de pessoas que se endividam por conta de todo esse contexto socioeconômico que nós temos. Uma segunda categoria, agora isso aqui também é interessante, é daquelas pessoas que têm um certo poder aquisitivo, mas gasta mais do que pode. Então você recebe 1.000 e acaba gastando os 1.000 ou 1.100 e no final do mês a conta não fecha, tá? A terceira categoria, agora anotem vocês, é composta de pessoas que têm poder aquisitivo e se endivida. Então observe por gentileza, algumas pessoas não têm poder aquisitivo e falam assim, eu não tenho dinheiro e eu preciso me endividar. E a classe mais alta que tem poder aquisitivo tem um pensamento também perigoso. Eu tenho poder aquisitivo, eu consigo pagar, eu posso entrar nessa e vai lá, se endivida também. Quais são as diferenças que existem entre essas categorias? Nenhuma. Todos estão endividados, com ou sem dinheiro no banco, podendo ou não pagar, estão endividados 80% da nossa população, tá bom? Existem algumas falácias, alguns pensamentos errados quando nós lidamos com essa questão. O primeiro entendimento errado é o seguinte: a dívida é só uma questão de gestão. Isso é falso. Todo mundo aqui sabe somar, subtrair, dividir, sabe o que é juros. Todo mundo aqui sabe que nós precisamos de uma reserva, de uma poupança. Todo mundo sabe que o rotativo do cartão de crédito é de 450%, ou seja, você pega 100 para pagar 550, todo mundo sabe disso. Então a ideia de que a mera gestão vai resolver o problema, não vai. É claro que para você resolver, você precisa de gerir as suas finanças, você precisa de calcular, mas é falsa a ideia de que apenas a gestão resolve o problema, tá bom? Uma segunda falácia, um segundo mito, um raciocínio errado no tocante a essa questão, e isso nos pega de perto, é que o problema do endividamento não é espiritual. Dependendo da igreja, do segmento, isso é quase que um tabu você tratar de finanças dentro da igreja. Ocorre que a Bíblia é o maior e mais amplo e mais antigo manual de finanças do mundo. Você encontra na Bíblia mais de 2.000 versículos tocando em questões de finanças, de propriedades, de gestão. Então a Bíblia diz, por exemplo, para nós não tomarmos dinheiro emprestado. A Bíblia afirma isso. Fala para nós não sermos fiadores, fala para nós não sermos avarentos, não deixar de pagar, fala para nós não cobiçarmos, fala para nós preservarmos,
para administrarmos corretamente, e a Bíblia nos coloca como mordomos, e não como dono do dinheiro. Então é falsa a ideia de que o dinheiro não representa um problema espiritual. Jesus foi traído por dinheiro. E nenhuma igreja do mundo, mesmo aquelas que trabalham só com mão de obra voluntária, ou seja, não remunera seus servidores, nenhuma igreja do mundo funciona sem dinheiro. Nem os nossos lares funcionam sem dinheiro. Então a questão financeira, muito embora ela esteja atrelada à questão material, ela é sim uma questão espiritual. E quando nós não temos uma visão espiritual correta desse problema na nossa vida, quando a gente não entende a perspectiva de Deus para a nossa vida, nós enfraquecemos as nossas emoções. E aí a gente vai lá e passa o cartão, compra, porque uma boa parte das nossas compras e despesas são decorrentes de emoções. Emoções que ficaram fracas por conta de uma visão espiritual errada da questão financeira. O endividamento causa muitos malefícios. Ainda estamos dentro da questão social, tá bom? Veja só. Primeira área que é afetada pelo endividamento, saúde mental, que está em alta, tá bom? Ali no site do Me Poupe você encontra isso daí também, mas vocês vão encontrar em outros canais também. Veja lá o que acontece quando a pessoa está endividada. Irritabilidade, não é mesmo? Irritabilidade, com licença. Estresse, mau humor. Como isso não afeta a nossa espiritualidade? Desânimo, medo, não coloquei todas, tá? Algumas eu não achei conveniente. Tristeza, ansiedade, doenças como depressão, aumento ou perda do apetite, alterações do sono, insônia, sentimentos de incapacidade, sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha e queda da autoestima. Na área da saúde mental. Na área patrimonial, dos bens que você dispõe, um endividamento muito longo causa um empobrecimento da tua estrutura. Se você ficar anos pagando dívida, no final daquele período, o seu patrimônio vai estar dilapidado, vai estar quase que destruído. Então, depois de um longo endividamento, o que acontece com a sua estrutura material? Teu carro está usado, tua casa precisa de reforma, a sua roupa de cama não aproveita mais, o guarda-roupa não tem mais condições de usar, eletrodomésticos, eles já estão todos estragados, e aí você é pressionado a fazer o quê? O que muitas pessoas fazem. Agora eu estou precisando trocar a geladeira, olha, tem ali uma geladeira que é assim, R$1.000 à vista ou 10 de 100, não tem juros, entende? O comércio diz que não tem juros, né? E você fala assim, olha, eu acabei de passar um sufoco, eu mereço uma geladeira nova. Você vai lá e compra uma geladeira. E muitos que passaram um longo período endividado, voltam para a dívida de novo. É impressionante, irmãos. Então, o endividamento acaba com a nossa área patrimonial. E, logicamente, a área espiritual, ela também é afetada, porque quando você não tem recursos para viver, você começa a questionar Deus. Olha, tem pessoas aí milionárias jogando dinheiro fora, e eu estou tendo dificuldade para pagar uma conta de água, tenho dificuldade para sustentar meus filhos. Então você começa a olhar Deus assim de uma forma diferente, e a sua espiritualidade vai caindo. E normalmente quando o sufoco pega mesmo na vida da gente, a gente vai aonde? Na missão, na obra de Deus, e fala, olha, eu não consigo viver sem água, mas dá para tirar as ofertas. Eu não consigo viver sem a gasolina para colocar na moto, mas eu consigo tirar o dízimo. Então o que acontece? A igreja, ela padece com o nosso endividamento. A igreja também empobrece, ela precisa de recursos. Vocês viram ali aquele canal Hope Channel? Aquilo ali é uma estrutura profissional.
aquelas pessoas para pregar o evangelho, elas não têm como trabalhar voluntariamente, elas são remuneradas, equipamentos caríssimos. Então, muitas vezes a gente acha que o problema do endividamento, ele é só meu, está dentro da minha casa. Não, de forma alguma, tá bom? Vamos agora entrar na questão da teologia bíblica da dívida, tá bom? A dívida, ela tem uma teologia vasta, tá? Enorme, ali dentro da Bíblia. Nós vamos pontuar, evidentemente, por uma questão de tempo, só algumas questões, tá? Tudo começa dentro de nós com uma coisa chamada visão de mundo. Na lição desta semana fala sobre visão de mundo. A visão de mundo é a forma com a qual você faz a leitura da realidade, tá? Então, isso afeta o nosso bolso, a forma como a gente vai gastar. A visão de mundo é importantíssima. Eu vou apresentar para vocês a visão de mundo correta que a Bíblia passa para nós. Eu vou ler, não precisa procurar na Bíblia. Está em 1 Pedro 2,11. A Bíblia diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então a Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós não somos pessoas fixadas no mundo. No Salmos 90.10, versículo 10, o texto sagrado revela o seguinte: a vida passa depressa e nós voamos. Essa perspectiva de que nós estamos aqui temporariamente, ela já seria o suficiente para a gente se desmaterializar desse mundo. Vocês estão compreendendo como que a visão de mundo é importante? Agora eu vou passar uma visão de mundo errada, tá? Errada. Está em 1 João 2, de 15 a 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Qual é a visão de mundo errada que está aqui? Amar o mundo, desejar o que está no mundo, cobiçar o que está no mundo, ostentar as coisas do mundo. Quando nós deixamos a perspectiva espiritual da vida, quando nós abandonamos a perspectiva espiritual da vida, automaticamente entra a perspectiva material, mesmo você não querendo. Observe ali, Adão e Eva estavam na presença de Deus com toda a perspectiva espiritual completa. No momento em que eles negaram, pelo pecado, a presença de Deus, o que eles foram fazer? Buscar a matéria, buscar a folha de figueira. Agora nós vamos resolver o problema com a matéria. Então, quando nós não temos uma visão espiritual da vida, não temos a nossa compreensão do mundo, ela não é espiritual, impera, mesmo que você não queira, a perspectiva material. Não tem como escapar. É uma dicotomia, ou você está de um lado, ou você está de outro lado. Tá bom? No materialismo, então, o que acontece quando você sai da presença de Deus? Não é como se ensina por aí, que você vai ser amaldiçoado, não é nada disso. Nós não ensinamos teologia da prosperidade, tá? Quando você sai da presença de Deus, você não raciocina mais de acordo com a vontade de Deus. Você raciocina materialmente. E falando de uma forma mais clara, você raciocina agora mundanamente. O que é que acontece? Você vai adotar procedimentos incorretos na sua vida.
Vários deles são procedimentos incorretos. E um deles é a possibilidade de você se endividar. Vamos avançar mais um ponto na teologia bíblica da dívida. A dívida não é um princípio do céu. Essa frase está numa das nossas lições antigas da escola sabatina. A dívida não é um princípio do céu. Compreendem? Tá? Você pode até querer justificar a dívida, e a gente faz. Eu me endividei porque eu precisei, mas a palavra de Deus fala outra coisa. Você tenta justificar a tua situação caótica financeira, dizendo, eu precisei, mas a palavra diz o seguinte: não devam nada a ninguém. Não devam nada a ninguém. Dívida é pecado? Depende. Se a dívida foi decorrente de má fé, ela é pecado. Se a dívida não foi decorrente de má fé, ela é desaconselhável. Deus desaconselha a dívida. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Provérbios 22, 7. Outra palavra de Deus. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ah, mas Ronaldo, eu não tomei emprestado de nenhuma pessoa, peguei do banco. Você pegou o pior. Quem toma dinheiro emprestado se torna escravo do credor, tá bom? Quem trabalha com a ideia de dívida é o diabo. Talvez por isso a gente explique porque o mundo está tão endividado, né? Países endividados, governos, famílias, igrejas endividadas. Tem igrejas que chegam até a fechar por conta de dívida. O diabo trabalha com a perspectiva da dívida, e ele foi o primeiro credor incompassível do mundo. Ou seja, ele sabe que você deve para ele e ele não tem piedade alguma. Por isso aquele quadro lá. Tá bom? Quando você toma emprestado, você diminui as suas opções. Você fica meio que preso, você não tem mais margem de manobra na vida. Aí o que acontece quando você não tem opção? Você fica ansioso. Eu estou agora amarrado, eu não tenho mais margem para nada. Eu fico ansioso. Eu fico preocupada, eu fico tensa, né? E observem vocês, na teologia adventista, a dívida é comparada a uma doença. E só pode ser algo que você contrai e gera tudo aquilo ali. Prova o seguinte, que o que foi escrito aqui algumas décadas atrás, por Ellen White, está correto. Olha lá, o Lar Adventista, página 393. Veja só. Decida nunca incorrer em débito, ou seja, dívida. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em dívida. Nega-te. A emoção quer, a pressa quer, o desejo quer, o outro tem, eu também quero, mas olha o que diz lá. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em dívida. Essa tem sido a maldição, entrar em dívida. Evita como evitarias a varíola. Entra na internet, procura sobre a varíola para vocês verem que doença horrorosa. Tá bom? Então, na teologia adventista, ela é considerada equiparada a uma doença. Então, resumindo, não existe dívida boa. A dívida, ela é ruim espiritualmente. E por que nós estamos falando que não existe dívida boa? Porque eu já vi algumas coisas, até em pregações, falando assim, se for para Deus, você pode se endividar. Pegue a palavra de Deus e mostre um versículo no qual Deus mandou você se endividar por ele. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do nosso dinheiro somos nós mesmos. Como que o Deus do ouro e da prata vai mandar você se endividar?
para atender algum interesse divino. Isso está absolutamente errado. Um terceiro ponto dentro da teologia bíblica da dívida é o princípio do contentamento, que a gente esqueceu. A gente vive descontente, vive insatisfeito. E para a gente falar do princípio do contentamento, nós vamos então falar primeiramente do princípio do descontentamento, que está dentro de nós. Então vamos lá. O descontente nunca está satisfeito. Vocês já repararam isso daí? O descontente nunca está satisfeito. Quando ele consegue algo, aquilo ali dura poucas horas ou poucos dias e ele se torna descontente com aquilo, porque o problema não está no objeto que ele queria, o problema está dentro dele, ele é descontente. Então o descontente ele nunca fica satisfeito. E Eclesiastes 5:10 fala assim: quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Jamais ficará satisfeito. Um segundo ponto, dentro do princípio do descontentamento, é que nós gastamos dinheiro com necessidades imaginárias. Necessidades imaginárias. Principalmente decorrente de propaganda e marketing. Eu não estou falando mal nem da propaganda e nem do marketing. Eu estou dizendo o que é que isso faz na nossa vida. Então nós somos, muitas vezes, impelidos por isso. Vou dar um exemplo. Há uns 10, 15 anos atrás, o discurso que existia na nossa sociedade é o seguinte: olha, toda família precisa de um sedã. Os mais velhos lembram disso daí. Toda família precisa de um sedã. Depois isso foi deixado meio de lado, entrou outro discurso. Toda família precisa de um SUV, que é um carro maior, você paga mais nele, ele gasta mais combustível, o pneu é maior, tudo mais caro. O carro encareceu. Você agora precisa de um SUV. Só que agora esse discurso também já foi deixado de lado. Agora você precisa de um carro elétrico para salvar o planeta. E tem um monte de gente que já não está nem dormindo porque quer um carro elétrico. Vai comprar um carro elétrico, vai pagar 50% a mais, no final de um certo período de uso, que vai ser muito pouco, ele vai valer 50% a menos do que vale um carro a combustão. E o discurso é: você precisa salvar o planeta. Está certo? A palavra de Deus diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A palavra diz aqui, Isaías 55, verso 2, por que nós gastamos dinheiro com coisas que não são necessárias? O descontente, ele não consegue se adaptar às circunstâncias da vida. Veja o apóstolo Paulo em Filipenses 4:12, o que ele diz. Um exemplo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, na fartura ou na fome, na necessidade ou na abundância. Então ele conseguiu aprender a viver contente. Na vida é assim, queridos. Existem fases da vida que você anda em cima do tapete vermelho. Os mais velhos sabem disso. E existem fases nas quais você anda em cima da lama. E às vezes a trajetória é longa. O descontente, ele se revolta contra isso, porque o dia que ele tem que pisar na lama, ele não aceita. A Bíblia ensina, nós seguimos o exemplo do apóstolo Paulo. Olha, eu estou contente, porque a minha felicidade não está nas coisas materiais deste mundo. Ela não é naquilo que eu tenho, não é na conta bancária, mas é em Deus. Eu aguardo a volta de Cristo, eu aguardo o dia em que o Senhor voltará a este mundo e vai acabar com toda essa materialização e nós vamos herdar a vida eterna. O princípio do contentamento é uma bênção para nós. Veja o que ele diz: contente-se com o que vocês têm. Não sou eu que falo isso aí, quem me dera, né, ter condições de falar isso para vocês. A palavra de Deus: contente-se com o que vocês têm. Contente-se. Às vezes, irmãos,
ter mais significa maldição. Sabia? Vocês conhecem aquela história de irmãos ou irmãs que assim que melhorou de vida fizeram o quê? Saíram da igreja. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tá certo? Um dos maiores tormentos que nós temos atualmente, tá? Devido ao mau uso, são as redes sociais. As redes sociais estão atormentando as famílias. E todo mundo sabe que rede social é fumaça, né? É filtro. Na vida real não é daquele jeito, né? Na vida real ali a coisa, ó, está quebrando, está arrebentando tudo, mas a pessoa vai lá e coloca uma imagem bonita, uma fumaça, uma neblina. Mas o que acontece? Muitas pessoas vendo essa fumaça, essa neblina, elas fazem comparações e falam assim: eu estou ficando para trás, eu preciso me equiparar. Eu não posso ficar, eu também preciso ir lá mostrar que eu tenho alguma coisa. E a ideia que a gente tem de ostentação é a seguinte: ostentação é aquela pessoa muito rica que esbanja o dinheiro, né? Mas quando você não tem o dinheiro e você compra só para mostrar, você também está ostentando. Ok? Muito bem. Vamos agora falar de alguns cuidados que a vida financeira e patrimonial requer, tá? Olha, rico ou pobre, com licença novamente. Rico ou pobre, endividado ou não, se você quiser preservar as suas finanças ou sair do endividamento, você vai precisar de alguns cuidados. Alguns cuidados na vida. Primeiro cuidado, mais elementar e básico, é o básico do básico, é o zero. Você precisa preservar aquilo que você já possui. Compreende? A ideia mais básica do não endividamento é a preservação. Essa orientação, ela vem de Deus, quando o homem e a mulher foram colocados lá no paraíso. Então, em Gênesis 2,15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso parece até sem sentido, já que se trata um paraíso, mas por que eu tenho que cuidar disso aqui? Compreende? Essa ideia de preservar o que você tem, ela está em toda a Bíblia. E a ideia de você cuidar daquilo que você tem, como no caso aqui cuidar dele, tem o seguinte sentido: preservação. Preservar o que você tem. Ronaldo, eu só tenho uma bicicleta. Preserve a bicicleta. Eu só tenho uma casa pobre. Preserve essa casa. Pode ser que você não consiga outra. Preservação. Trabalho. E olha, lá no Éden, trabalho manual. Nessa primeira fase aqui, trabalho manual. Depois vai ter trabalho intelectual, mas agora aqui trabalho manual e ocupação. Ou seja, vocês não estão aqui no paraíso para ficar aqui desocupados. Vocês vão trabalhar. Não com sol, não com doenças, nada disso, mas vocês vão se acostumar. Vocês vão ser úteis, tá bom? Então, como mordomos, nós precisamos conservar aquilo que a gente tem e, se possível, investir. É o que diz a parábola dos talentos, Mateus 25. Aqui na parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 e o que recebeu 2 também, diz o seguinte: o que havia recebido 5, saiu imediatamente e aplicou os 5 talentos. Então a primeira coisa básica da vida é você preservar e, se possível, aplicar isso, valorizar, cuidar, fazer com que aquilo ali tenha mais valor na tua vida, tá bom? Não preservar é a primeira modalidade de empobrecimento na vida. Muitas pessoas perderam tudo
E talvez não era muita coisa, mas o que elas perderam levaram a elas à pobreza. Não preservar significa abrir uma janela para você se endividar. Quando você cuida daquilo que Deus coloca nas tuas mãos, você dá mais valor para aquilo ali. E quando você dá mais valor, você é mais grato a Deus pelas coisas que você tem. Você não é um insatisfeito na vida. Compreenderam? Então esse cuidado na vida, de cuidar daquilo que você tem, de zelar por aquilo que o Senhor te deu, em vez de você ficar olhando lá para o outro, achando que o do outro é melhor, é maior, você pega aquilo que é teu, em nome do Senhor Jesus, e fala assim: Senhor, eu não estou insatisfeito com o Senhor, e nem com a vida, eu vou cuidar disso aqui. Toda riqueza, ela tem duas fontes, ou ela vem da mão de Deus, ou ela vem do diabo. Tem muita gente rica porque o dinheiro veio do diabo. O dinheiro é uma fonte de destruição. Mas um dos requisitos para Deus abençoar a tua vida financeira é você cuidar daquilo. Você suar em cima daquilo ali, que Deus vai olhar para você e falar: meu filho e minha filha estão cuidando daquilo que eu dei para eles. Um outro cuidado que você tem que ter na vida é você se ver como uma pessoa capaz. Capaz de quê? De realizar, de fazer. O que aconteceu no nosso mundo? Vamos falar do nosso país, mas é no mundo todo. Nós somos regidos por uma economia capitalista. A economia capitalista, ela demanda especialização, porque ela quer lucro. Então, se você trabalha com alguma coisa, aquilo você tem que estar altamente especializado para poder gerar o lucro. Isso criou uma ideia ruim na nossa cabeça, que é mais ou menos o seguinte: você nasceu, e a gente vê esses ensinos por aí, você nasceu só para tal coisa. E muita gente acredita nisso. Muitas pessoas acreditam o seguinte, que elas nasceram só para fazer aquela coisa ali e nada mais. Isso é falso? Isso é absolutamente falso. Por quê? Porque Deus nos criou com múltiplas habilidades. Múltiplas habilidades. Talvez você ainda não descobriu. Talvez você, por não ter vivido num ambiente diferente, ou por não ser solicitado ou exigido, mas dentro de você existe todo um instrumental que te permite fazer um monte de coisa na vida. Amém? Por isso? Você crê nisso aí? Então agora vem a ideia principal. Por que você mesmo não faz as coisas na sua vida? E eu não estou teorizando. Por que você não coloca a mão na massa e não faz? Tá certo? É importante você explorar essa capacidade que você tem dentro de você. E um detalhe: a maioria das demandas que nós temos na vida, que corrói o nosso dinheiro, é de baixa ou no muito média complexidade. E por que você não faz? Não estou teorizando, tá certo? Não estou teorizando. Por exemplo, antes de citar o exemplo, só uma observação: trabalhar com as próprias mãos é uma ordenança bíblica, inclusive do espírito de profecia. Compreende isso aí? Trabalhar com as próprias mãos, porque hoje tem assim uma certa vergonha, né? E se alguém me pegar e surpreender eu pintando o muro da minha casa, não vai ficar bonito, né? Alguém tira uma foto, né? Não é assim mesmo? Então veja só, se você acreditar que você pode fazer muita coisa, porque tem gente que falou amém, mas não consegue, não faz, você pode fazer pequenos reparos em sua residência. Por que não? Você pode fazer decoração, você pode fazer jardinagem, limpar ali o jardim, você pode cuidar melhor da manutenção do seu automóvel, ler o manual, mantê-lo mais em ordem e um monte de outras coisas que a gente pode fazer. Mas o que é que a gente faz? Paga. Não é mesmo? Paga. Você começa a pagar. O que diz a Bíblia a respeito disso? Está em Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito. Sabe, irmãos? Trabalho árduo mesmo.
traz proveito, mas só falar leva à pobreza. E às vezes a gente gosta de falar, pega o telefone e vem cá fazer. Aí eu vou aí, você faz para mim, não é mesmo? Isso aí não colabora com as finanças de ninguém. Pagar a todo momento é uma forma de empobrecimento que pode sair muito caro ao longo da vida, porque você fala assim, eu vou pagar só R$150 para limpar essa calçada. Só que aí você paga isso, paga aquilo, paga a vida inteira. No final de 20, 30 anos, é a diferença de você ter uma casa melhor, é a diferença de você ter um automóvel melhor, é a diferença de você não se sentir desanimado na igreja, é a diferença de você pagar uma escola para o teu filho, porque ele vai precisar de você para uma escola. Vocês compreendem? Como é importante você acreditar que você é capaz de fazer as coisas, e nunca houve uma época na qual existisse tantas escolas, né, instruções, ferramentas, equipamentos para você fazer. Mas eu quero pagar. E esse negócio de pagar leva ao empobrecimento. O melhor dinheiro do mundo, queridos e queridas. Sabe qual é o melhor dinheiro do mundo? Independente da quantidade, se for 1.000, 10.000, é aquele que está no teu bolso. O dinheiro que está no teu bolso é o melhor dinheiro do mundo. Quando ele sai do teu bolso, ele já deixou de ser o melhor. Portanto, a gente precisa pensar bem o que é que nós fazemos com o dinheiro. Uma outra preocupação, principalmente para os dias de hoje, é que a nossa vida, ela requer planejamento. Ela requer planejamento. Com essa complexidade que se tornou a sociedade, com essas demandas enormes, com essa instabilidade, mais do que nunca a gente precisa de planejamento para nós termos a nossa questão financeira e patrimonial bem conduzida. Cada etapa da vida requer um empreendimento. Você consegue enxergar isso aí? Os empreendimentos que eu tenho agora com a minha idade não são os mesmos de quando eu tinha 30 anos atrás. E não serão os mesmos daqui 10, 15 anos se eu estiver vivo. Cada etapa da vida requer um empreendimento. E cada empreendimento requer planejamento. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. Qual de vós? Ele falou assim, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Qual de vocês? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Se ele perguntasse isso aqui hoje, possivelmente alguém levantaria a mão e falaria assim, eu não calculo as minhas torres não. E ele perguntou, qual de vós? Está emparedando seus discípulos, né? Planejar significa o seguinte, você vai ter que pensar no futuro. Ninguém planeja coisa para agora, já está acontecendo. Você vai ter que pensar no futuro, você vai ter que fazer algum tipo de cálculo, e você vai ter que usar, vou usar aqui uma linguagem comum, você vai ter que traçar uma estratégia para você alcançar aquilo. Eu tinha um colega que morava em São Paulo, a família dele morava em Rio Preto, mas ele trabalhava em São Paulo. E ele falou assim, falta 10 anos para me aposentar, eu não quero me endividar com residência. Acredite, ele construiu a casa dele viajando de moto de São Paulo para Rio Preto, trabalhando, ele não é adventista, trabalhando sábado, domingo, feriadão, férias, dispensa, com a ajuda de um, com a ajuda de outro. Quando deu o tempo dele se aposentar, a casa dele estava lá. Viajava de moto para não gastar gasolina nem pagar pedágio. Você vai ter que traçar uma estratégia, vai sofrer. Os ganhos, irmãos, tem sofrimento. Não dá para ganhar no conforto, você não vai ganhar nenhuma guerra no conforto. Tem que suar, tem que lutar, tem que se desdobrar, fazer aquilo que você nunca fez, que você nunca imaginou, porque senão você vai ser empurrado para o endividamento. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura.
Mas o apressado, eu quero agora. O apressado sempre acaba em miséria. Traduzindo, endividado. Viver só no hoje. Havia uma propaganda de uma bandeira de cartão de crédito que falava assim: você tem que ser feliz hoje, agora. E veja a hipocrisia dessa propaganda. Quem fez a propaganda, a empresa, está dizendo para você: você vai ser feliz hoje, agora, só que eu vou querer o teu dinheiro daqui 20, 30 dias. Então, seja feliz agora, gaste o dinheiro agora. Você tem direito a ser feliz agora. Quem vive só no hoje, sem pensar no amanhã, vai parar no endividamento. A espiritualização da vida é uma negação do planejamento. Tem pessoas que elas falam assim: eu tenho um Deus, Deus vai cuidar de mim, se Deus está na minha frente, coisa ruim não vai acontecer comigo. Ela fica espiritualizando a vida, para ela não planejar. Quem fica espiritualizando a vida, contando com os ovos antes da galinha, achando que Deus vai abençoar a tua linha de pensamento, você pode terminar na pobreza, tá certo? Portanto, planejamento é fundamental. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos entrar numa questão difícil. Criatividade, tá? Deus é criativo. Aliás, Deus não é nem criativo, Ele é criador. Olhe para o fundo do oceano. Quantos tipos de peixe, de animais existem ali? Agora olhem para os pássaros, para as florestas. Impossível a gente entender a criatividade de Deus. Deus, Ele é o maior ser criativo. E Ele me criou a imagem e semelhança dEle, portanto eu sou criativo. Correto essa linha de raciocínio? Ele também mandou que eu fosse criativo na vida. Só que no final de todas as palavras, pouquíssimas pessoas aqui presentes são criativas. Isso já é fruto de dados, de estudo, pesquisa. As empresas estão desesperadas atrás de pessoas criativas. Onde foi parar a nossa criatividade? Sem criatividade, você vai perder seu dinheiro, você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai deixar de preservar o teu patrimônio. Agora, por que nós não somos criativos? Porque a gente não gosta de pensar. A gente é dado ao conforto, todos nós gostamos do conforto. Quando você tem que pensar, parece que já tem alguma coisa ruim dentro de você. Mas é necessário forçar o pensamento, tá? Veja só, em Gênesis 2,19, a gente falou até agora há pouco do trabalho manual. Agora é dado a Adão e Eva um trabalho intelectual que envolve criatividade. Está lá, dentro do Éden. Um Deus criativo cria um casal criativos que agora vão ter que expressar essa criatividade através de forma prática. Gênesis 2,19 fala assim: depois que Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor fez o quê? O Senhor os trouxe para o homem, casal, para ver que nome esse casal ia dar para cada bichinho daquele ali. Não tinha biblioteca, livro, cabeça. Bole o nome e dê o nome para o bichinho. Na ave, no animal, todos aqueles bichos ali. Criatividade. Vocês estão entendendo? Criatividade. A criatividade ela foi exigida do primeiro casal. Então vamos lá. Você está tentado a fazer uma bobagem financeira na sua vida. Você está encurralada, você não se vê com saída, você fala: meu Deus do céu. Comece a pensar. Não é pensar no final de semana. É um pensamento que às vezes se arrasta por 2, 3, 4 anos, até você ser iluminado por Deus e Deus mostrar para você como você deve agir. Então vamos lá, faça algumas perguntas aí. Eu realmente preciso disso?
Me perdoe tomar o exemplo aí do carro elétrico, e quem puder comprar carro elétrico, seja feliz e compre carro elétrico, viu? Você realmente precisa disso daí? Não existe outra forma de solucionar a questão? Não existe. É só essa que estão propondo aí para você? Quem já passou por essa situação fez o quê? Porque você não é o primeiro. Alguém já passou por esse sufoco e fez diferente. E não entrou na onda da maioria. Fez o quê? Será que eu não estou fechado culturalmente? Esse é um problema. Eu já me peguei fechado culturalmente. Porque a gente faz uma leitura do mundo, aprende algumas coisas, coloca aquilo na cabeça, como aconteceu com Jonas. Ele tinha um fechamento cultural. Só se salva hebreu. Ninivita não salva. Então, muitas vezes, o fechamento cultural nosso não permite a gente enxergar outra solução. Você acha que tem que ser aquilo ali. E esse processo, ele precisa se estender. Ora, Deus quer que você fique endividado? Não, né? Deus não quer. E por que você está sendo tentado a entrar por esse caminho? Então existe uma saída. Existe uma saída. A Bíblia ensina que sempre que a gente está sendo tentado a alguma coisa, Deus providencia um escape. Não é fácil, mas existe. Tá bom? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós normalmente fazemos uma leitura desse versículo na questão do pecado. Mas esse versículo não é somente para a questão do pecado. Ali diz o seguinte: não se amoldem ao padrão do mundo, porque o mundo quer colocar um padrãozinho em cima de você, tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito. E o texto continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação da sua mente, da vossa mente, para que vocês conheçam qual é a vontade de Deus, a boa e agradável vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente, se você não colocar essa cabeça criativa para funcionar, você vai pelo caminho do conforto. Deixa aí que eu assino. Fala para a mulher que vai na padaria, quando chega em casa tem um contrato lá de 20 anos assinado. Não é assim? É? Pense, se Deus não aconselha a dívida, qual é a solução para o meu caso? Ore a Deus. Entra no quarto, chora, fala: Senhor, eu estou enrolado, eu preciso sair disso, eu quero uma solução, não quero assinar contrato de 20 anos, não quero nada disso, eu quero sair dessa situação. Leia a Bíblia, leia a palavra, acredite na palavra, leia a palavra não fala tal coisa, acredite nela, a palavra está certa, eu estou errado. Deus vai iluminar teu caminho, Deus vai iluminar teu caminho, para você evitar essa angústia, esse desespero que se tornou a dívida em nossas vidas, tá bom? Não ser criativo no mundo atual significa perder muito dinheiro praticando aquilo que todo mundo sempre faz, o mesmo. Caminhando para o final do nosso sermão, queridos irmãos e queridas irmãs, um último cuidado que nós devemos ter na nossa vida, quer dizer, são vários, mas aqui para o sermão. Eu vou falar isso aqui pautado na Bíblia, vou falar com educação e com carinho para vocês, e vocês vão me compreender. É um santo conselho que vem dos céus. Sabe qual que é? Cuida da tua própria vida. Legal, né? Cuida da tua própria vida. Neste mundo, nós que temos uma visão correta da realidade, por sermos orientados por Deus, neste mundo a gente só tem duas coisas para fazermos, só duas coisas: ou você está cuidando da tua vida, ou você está ajudando o teu semelhante. Se você, aquilo que você está fazendo na tua vida, durante a semana, depois que sai daqui,
não se enquadra nessas duas categorias, ou seja, você nem está cuidando da sua vida e nem está ajudando o semelhante. Você está absolutamente errado quanto à vida. E isso gera problemas. Às vezes nós somos convidados a entrar num projeto que vai terminar em nada. Depois que eu fiquei velho, eu passei a falar não para um monte de coisa. Ah, isso aí não. Ah, está banhado a ouro, estou fora. Não quero isso aí não. Não é isso aí não. Eu não vou ganhar absolutamente nada com isso. Eu vou servir a uma outra coisa na vida. Você não está cuidando da tua vida. Você está cuidando do projeto dos outros. Vamos aprofundar um pouquinho mais ainda essa questão aqui nesta manhã. Lá na igreja de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo teve que dar uma bronca na igreja. 2 Tessalonicenses 3,11. Veja que Paulo falou: ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Esse problema é milenar. Vem se arrastando por séculos e chega até hoje e também está dentro da igreja de Cristo. Ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Estranho, né? Esquisito, não é mesmo, né? Queridos, queridas, a gente vai ficando velho e a gente pode contar algumas experiências. Na minha vida, eu vi pessoas, não uma, pessoas, passarem décadas cuidando da vida dos outros, no mau sentido. O que essas pessoas fazem? Elas tentam controlar, como se fosse possível controlar a vida alheia, elas monitoram, elas policiam o semelhante. Isso é muito comum dentro de família e igreja. Não estou dizendo que toda família tem isso, que toda igreja tem isso, mas família e igreja, isso aqui, olha, é coisa séria. Controla, policiar, fazem listinha, lista. Eu já passei por igreja que tinha irmãos que faziam lista. A lista daqueles irmãos que estão em tal situação, estava ali. Daquelas irmãs usando aquela roupa, estava ali. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Vigia. A palavra fala que Jesus falou: ó, vocês têm que vigiar, mas é para vigiar a nossa própria vida, não a vida alheia. Falar por suposição, atrapalhar, excluir. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,16, falou assim para Timóteo: Timóteo, cuida de você mesmo, Timóteo. Cuida de você, Timóteo. Né? Por exclusão, pare de cuidar da vida dos outros. Em 1 Tessalonicenses 4,11, Paulo fala o seguinte: vocês se esforcem para cuidar dos seus próprios negócios. E aí? Eu estou cuidando do meu negócio ou estou cuidando de um projeto que só vai... Já viu o projeto que você entra com tudo, depois o dono do projeto sai fora e você fica como um bobo ali? Tem muito disso, né? Você está cuidando da tua vida, dos teus próprios negócios, ou está num negócio que não é teu? Tessalonicenses, vocês cuidem dos seus próprios negócios e trabalhem com as próprias mãos, como nós os instruímos. Em Mateus 25,16, nos reportando novamente a parábola dos talentos, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente para cuidar de outro projeto, para vigiar a vida alheia. Não, ele saiu para cuidar daquilo que era a sua responsabilidade, e por ele cuidar daquilo que era dele, ele dobrou, passou até 10 talentos. E como aquele que recebeu 1 ficou muito chateado, porque em vez dele correr atrás daquele que tinha 1 talento, ele ficou chateado com os demais, aquele que havia recebido 1 perdeu e passou para o que tinha 10, então o que tinha 10 passou para 11. Quem perde tempo cuidando da vida alheia e dos projetos alheios,
termina pobre e endividado. É por isso que é importante a gente cuidar dos nossos negócios, dos nossos familiares, dos nossos filhos, e deixar os outros que cuidem da sua própria vida. É por isso que é importante você tomar cuidado com o tipo de projeto que estão oferecendo para vocês, porque a Bíblia fala assim, vocês têm que cuidar do próprio negócio de vocês. O talento é de vocês, o recurso é de vocês. Fechando o nosso sermão, olha só, juízo e dinheiro, Lar Adventista, página 368. Devemos sempre lembrar que no juízo, que a gente acha que dinheiro não tem nada espiritual, né? No juízo, havemos de enfrentar o registro da maneira como usamos o dinheiro de Deus. Não é teu. Sabe aquele dinheirinho que está na tua conta? Não é teu, é de Deus. A gente acha que é nosso, é de Deus. Grande parte é usada na satisfação própria, no próprio interesse, e que não produz nenhum bem real, mas apenas o dano positivo, ou seja, é certeza que vai produzir o dano. O mundo, seus costumes, suas modas, não serão a nossa norma.